Então, diz que não é possível compartilhar sua tela, algo deu errado. Fazer o quê, né? Vamos, vamos sem compartilhar a tela. É, tá no PowerPoint. O problema é que está no PowerPoint. Eu coloco a tela do YouTube e ele abre. Aí, entende? Não, sim. Então, teste. Então, vamos, vamos orar para a gente começar. Lembrando que agora vamos fazer um resumo do capítulo 20, um capítulo de final surpreendente, e a gente fica impactado, né? O problema está quando eu compartilho o PowerPoint. Realmente, fiz o teste aqui e não foi. Então, a gente fica assim surpreso de ver no final uma mensagem tão direta, né? Uma mensagem tão direta, tão profunda, tão necessária de despertamento, de mostrar claramente o tempo e ver que a história se repete. Mas o lindo foi a promessa final, né? De que anjos estão cuidando daquelas pessoas que são leais. Vamos orar. Santo Eterno, maravilhoso, grandioso sou. Te agradecemos por essa oportunidade de misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Possamos todos os dias, ao amanhecer, termos essa consciência de aproveitarmos essa oportunidade, de não deixar passar mais uma oportunidade de arrependimento, de comunhão, de pedir força e poder vindo de Ti, de permitir a atuação do Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos guia a toda a verdade. Mais uma oportunidade de estarmos envolvidos na missão tão necessária, a missão de proclamar o Evangelho eterno, que envolve graça, que é a maneira pela qual somos salvos, que envolve juízo, é ter consciência das escolhas finais, ou melhor, ter consciência do final, através das escolhas que fazemos. Nós te agradecemos, porque mais um dia temos a oportunidade, como Enoque, buscar andar contigo. E como Noé, mesmo em contramão com o tempo, confiou nas tuas palavras, construiu uma arca no meio de terra seca. Queremos confiar também, depender de ti também, principalmente, estarmos ligados à videira verdadeira, que é o teu filho. Pai Santo, estamos agradecidos porque estamos alcançando mais um início de semana. Primeiro dia que para nós é desconhecido, mas confiamos e colocamos nossa vida em tuas mãos. Fica com cada um de nós, cada um aqui presente, cada família representada, nossos queridos que estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas, muitos irmãos que ainda não tiveram a humildade de permitir ter os olhos abertos para enxergar o tempo, a urgência do tempo que nós estamos vivendo, a proximidade, segundo profecias, segundo a própria Bíblia, o testemunho de Jesus, a proximidade da volta do teu filho, as coisas todas acontecendo, e nós estamos aqui, no meio da profecia, e temos que fazer uma escolha.
fará uma grande diferença. Queremos, neste dia, escolher, tomar decisões que nos liguem à eternidade, que nos liguem ao céu. Que entendamos que o futuro do salvo é exatamente viver a eternidade contemplando as tuas obras, contemplando a tua face, aprendendo de ti, em comunhão direta com o teu filho. Isso deve começar aqui. O prazer disso deve começar aqui. Então, abre nossos olhos. Tira de nós o orgulho de Laodiceia, o orgulho de achar que já sabemos tudo, não precisa estudar mais, não precisa dedicar tempo, não precisa de posicionamento, não precisa sair de Laodiceia, confiando em homens, em sonhos, em títulos, ter o nome na igreja. Não, Pai, nós queremos estar preocupados em ter o nome no livro dos céus, ter o nome no livro da vida, confiando apenas nos méritos do teu Filho, nosso Salvador. É em nome dele que pedimos neste momento, perdoa todos os nossos pecados e fala conosco através desse resumo. Entregamos tudo em tuas mãos. Em nome dele, nosso Salvador e Yeshua, pedimos e agradecemos. Amém. Todos bem-vindos. Fazer o último teste para ver se entra aí os slides. Então, a gente vai sem ele mesmo. Tem um vídeo. Obrigada, Pai. Vamos exibir algo pelo. Vamos lá. Então, como eu falei, vocês veem depois no vídeo, tá? Não vai dar para aparecer, mas vamos agradecer como já fizemos. Então, aqui tem uma imagem que diz assim: quando chegou o tempo do fim, Deus levantou um movimento profético mundial e acontecerá outra vez. Nós vimos neste capítulo claramente a coisa mais linda, o mover do Santo Espírito, quando pessoas em diversas partes do mundo foram levantadas para pregar a breve vinda de Cristo, para pregar que chegou o tempo do juízo. E vimos que, em meio a esse movimento, até crianças de 6 a 8 anos foram levantadas para pregar essa mensagem. Que coisa perfeita! Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda ou é chegada a hora do seu juízo. Então, a gente percebe que a obra, ela acontece, mesmo que eu esteja envolvida na missão ou não, ela vai acontecer. E o movimento que foi neste tempo está acontecendo novamente. Por quê? Porque o Eterno tem levantado pessoas para pregar essa verdade. O que eu tenho visto de pessoas que não pertencem à IASD e está pregando essa mensagem é surpreendente. Verdade tem vindo à tona por pessoas que não têm essa luz do testemunho de Jesus, mas em base bíblica está pregando a mesma coisa. Então, quando a gente vê como aconteceu no passado o mover do Espírito Santo, hoje não é diferente. Já está acontecendo outra vez, agora com uma diferença. Quando aconteceu no passado, foi para pregar e depois todos entenderam que aquele
aquele acontecimento de 22 de outubro de 1844, não foi a purificação da terra, mas começou o juízo no céu. Quando conhecemos a época, ou melhor, a fase do juízo, sabemos que estamos na fase do juízo investigativo, onde cada nome está sendo ou será passado ali no céu, né, sendo julgado através das coisas que estão escritas no livro. Muito bem. Então, qual é a diferença? Que hoje este movimento mundial que está pregando arrependimento, está pregando humildade, que está pregando a volta do Messias, ou o preparo, melhor dizendo, a busca pela santificação, é a última mensagem, é a última oportunidade. Por quê? Porque agora não é mais um evento no céu, no sentido de que, como sabemos profundamente, o, o nosso Salvador saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e etc., né? Conhecendo o que acontecia no santuário. Não. Agora, quando ele sair do santuário, vai dizer está feito. Entende? Quando ele sair do santuário, é para trocar suas roupas, suas vestes de sumo sacerdote, de mediador, de advogado, para vir à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a oportunidade é agora, é hoje, é este dia. Entende? A oportunidade é diária. Não tenho que esperar acontecer, virar o ano ou acontecer isso ou aquilo. É hoje e agora. Por isso a Bíblia é bem clara. Quando ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, entendemos até aqui que o movimento que foi no passado está se repetindo, só que agora como última mensagem, ok? Última oportunidade, melhor dizendo. Ponto 1. O Eterno levanta o movimento mundial profético. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7, cumpre-se com um despertamento global, anunciando o juízo e a breve volta de Cristo. Vivemos hoje o tempo da proclamação final das três mensagens angélicas, agora com alcance ainda maior. Por quê? Porque naquela época não existia internet, não existia o YouTube, não existia o WhatsApp, percebe? Então, hoje está com alcance maior, por quê? Porque temos meios digitais e globais. Sem falar que muitos estão tendo contato, como eu falei, isso está aí nas redes, muitos até muçulmanos estão sonhando. Cristo aparece e fala, eu sou Salvador, sim, eu sou aquele e tal, e a pessoa aceita e passa de ser muçulmano para ser um cristão. Então, o alcance hoje, quando não completamos a missão do jeito que deveria, pode ter certeza que ele mesmo faz a obra, levanta anjos, levanta pessoas, como levantou essas crianças no passado, hoje também não é diferente. E, por outro lado, o inimigo faz a mesma coisa. Por quê? Porque hoje crianças também são levantadas para pregar o evangelho distorcido, misericórdia. Então, vivemos o tempo da proclamação final. Não é um evento que vai mudar, não é algo que vai acontecer, não. É o tempo final. E o tempo final, agora, a verdade presente é as três mensagens angélicas profundamente, entendendo o que cada uma quer dizer. E nós temos a nosso favor, repetindo, os meios digitais e globais, onde a gente atende e prega e mostra o evangelho para pessoas que nem pensamos em alcançar, do outro lado do mundo, ok? Então, quando o Eterno levanta esse movimento, ele completa a obra. Ponto 2. A base do movimento é a profecia compreendida. Daniel e Apocalipse são abertos no tempo do fim.
e a ciência ou conhecimento desses livros se multiplica, né? O próprio Daniel fala isso. Temos mais luz profética do que qualquer geração e, portanto, maior responsabilidade espiritual. Quanto mais luz temos, mais temos responsabilidade. Quanto mais sabemos que somos advertidos, mais responsabilidade temos diante do outro. Mais responsabilidade temos de estarmos envolvidos na missão. E quanto mais estamos envolvidos, entendemos essa responsabilidade, mais o inimigo quer fazer tudo, ou melhor, faz tudo para poder desviar-nos do caminho que estamos indo, do caminho de despertar pessoas, do caminho de reconhecer quanto precisamos mudar, entende? Então, a responsabilidade, para mim e para você, é muito maior, ok? Então, temos hoje muito mais luz. E me lembra agora um dos capítulos, eu acho que é o segundo, ou é o primeiro deste livro, quando fala que a luz é progressiva e que ela seria dada ao povo que desejasse entender o tempo em que estava vivendo. E seria dada ao povo que buscasse essa verdade. Percebe? E esse tempo é agora, é hoje. Né? Quanto tempo aqui nós que somos aqui bem antigo, lá 20, 30 anos de adventista, a gente ficou sem buscar essa verdade. Só se alimentando do PF que davam para a gente, aceitando tudo, dizendo amém, concordando, e aí, de repente, na busca individual, acontece algo diferente. O que acontece? Somos despertados, nossos olhos se abrem, literalmente não como cai o Paulo do cavalo, mas caímos do cavalo para poder entender o que está acontecendo. E hoje temos os olhos abertos e temos a missão, a responsabilidade de mostrar essa luz, compartilhar essa verdade para outro. Ah, Jô, mas nem todo mundo vai aceitar. Aí já não cabe a mim e a você. O que cabe a nós é compartilharmos essas verdades, ok? A aceitação agora, a decisão é de cada um. Ponto 3. Homens comuns em muitos países chegam à mesma verdade. Isso foi muito lindo de ver. Miller, Wolff, Bengel, Gaussen, Lacunza e outros, de forma independente, proclamam a breve vinda. Olha que coisa mais linda. Eu sempre estou dizendo isso. Pessoas em lugares diferentes, a quilômetros de distância um do outro, falando a mesma coisa, pregando a mesma coisa, proclamando a breve vinda de Jesus, do Cristo, do Salvador. Hoje o Eterno continua chamando pessoas sinceras em diferentes locais do mundo, em diferentes instituições, em diferentes igrejas, para pregar a verdade presente. É o que eu falei para vocês no início. Eu tenho visto homens, no geral, né, homens, mulheres, pessoas, melhor dizendo, pregando o que nós deveríamos estar pregando e vivendo e não estamos. Por quê? Porque estamos em meio a um movimento de despertamento, de reforma, de preparo para o selamento. E é inevitável, se estivermos buscando de verdade viver esse período, seremos despertados. Olha o que eu sempre digo aqui: o Pai dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essas pessoas estão sendo despertadas e levantadas. Ponto 4. O Eterno usa até crianças quando líderes se calam. Na Escandinávia, crianças proclamam a mensagem quando pregadores são presos. Os pregadores são tirados para não falarem a verdade do arrependimento, da volta do Messias,
E aí o que acontece? Crianças lindamente pregam essa verdade, pregam essa mensagem. O Eterno ainda usa os simples, jovens e leigos, quando muitos líderes se omitem. Isso a gente está vendo acontecer. Ponto 5. O Espírito Santo acompanha a mensagem com poder. Pecados confessados, vidas transformadas, lares restaurados. Tudo isso com profundo arrependimento. Como eu falei ontem, o que aconteceu lá na mensagem do pastor na academia, depois eu como o bolo e volto, e no outro dia eu volto e está tudo certo. Ele fazendo a ligação, né, dando ali como exemplo, o bolo seria o pecado. Mas ele não falou na mensagem que eu como o bolo, ele fazendo a simbologia do pecado, eu me arrependo e volto aos pés de Salvador para corrigir. Não, ele falou, é uma terça-feira, eu como o bolo, como o chocolate, não fui para a academia, morri por causa disso? Não. Então, no outro dia eu volto, está tudo certo. Cadê o arrependimento? Já que o bolo simbolizava o pecado, já que o chocolate simbolizava o pecado, cadê o arrependimento agora para voltar no dia seguinte? Não foi conversado, não foi dito, mostrado a necessidade, entende? Então, hoje não existe, mas quando o Espírito Santo acompanha verdadeiramente a mensagem, isso faz parte. Por quê? Porque ele me convence do pecado, da justiça, do juízo. Ok? Então, pecados confessados, vidas transformadas, lares restaurados, isso tudo com profundo arrependimento através do Espírito Santo do Senhor. O verdadeiro reavivamento final também produzirá reforma visível de vidas, não só emoção. A pergunta para a gente meditar: o que eu tenho vivido, o que eu tenho testemunhado, apresenta uma reforma visível de vida, ou é só emoção, é só aparência? Porque o verdadeiro reavivamento, agora no final, ele produz uma reforma visível de vida. O que eu como, o que eu bebo, o que eu falo, como eu falo, se tem domínio próprio, se não tem. Entende? Domínio próprio é muito importante. Então, quando o Espírito Santo acompanha a mensagem, essa mensagem é poderosa. Essa mensagem é um testemunho de mudança de vida, não só aparência. Porque a aparência, o próprio primeira ou é segunda Timóteo? Acho que é segunda Timóteo, capítulo 3 fala. Vive forma de piedade, mas nega-lhe o poder. Então, antes de olhar, que a gente gosta muito de, às vezes, como é que fala? Analisar o outro. Esquece o outro, é você e o eterno. Como é que está a sua vida? É uma reforma visível, lembrando que estamos testemunhando para o mundo e para o céu. De que lado estamos? Ponto 6. Sempre há oposição, escárnio e rejeição religiosa. Sempre aconteceu desde lá do Éden. Pastores e igrejas resistem usando. Ninguém sabe o dia e a hora para calar a mensagem. Não é assim? Não, mas ninguém sabe o dia e hora, não. Não pode nem falar que está próximo aos 6.000 anos. Vocês estão marcando data. Cuidado com esse grupo aí que está marcando data. Nós temos obrigação de saber a proximidade do tempo. É assim que nós lemos. É inquerido que saibamos a proximidade do tempo. Mas hoje, infelizmente, não é despertado isso no povo.
Não, já que ninguém sabe de hora, fique tranquilo. Espere acontecer isso ou aquilo outro, que aí você vai saber se está próximo ou não. O dia e a hora ninguém sabe. Já estamos salvos, está tudo certo. A verdade do tempo do fim ainda é combatida, ridicularizada e chamada de extremismo. Se começamos a pregar um reavivamento e a reforma, a pregar que é chegada a hora do juízo, a pregar mudança de vida, arrependimento, essa mensagem é combatida. Somos chamados de extremistas, dissidentes, separatistas e por aí vai. Entende? A história se repete. Aí vem aí acusação, vem escárnio, vem isolamento. Por quê? Se pregarmos e vivermos a verdade presente para o tempo de agora, que é o fim, pode ter certeza que essa verdade, essa mensagem vai ser combatida. Misericórdia. Ponto 7. A Bíblia e não a tradição decide a verdade. Os humildes que estudam por si mesmos, ó, aceitam a mensagem. Só o estudo pessoal da palavra nos protegerá dos enganos finais. Vou repetir. Só o estudo pessoal da palavra nos protegerá dos enganos finais. Por quê? Porque tudo é muito sutil. Entende? O engano é muito sutil. Se nós não estudarmos por nós mesmos, buscarmos, entende? Com humildade, reconhecendo a necessidade, a mortificação do eu, pode ter certeza, estamos correndo um grande risco, porque estamos comendo PF. E esse prato feito com esse evangelho distorcido me leva para aceitar os enganos finais. Me leva a abrir concessão um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cheio de tradição. Sabe? Ah, isso não tem nada a ver. Vamos comemorar, vamos fazer. E o pior, tudo pisando no sapo. Então temos que voltar à Bíblia. Não temos que aceitar tradições, nem o que liderança hábil se fala. Entende por quê? Porque só na Bíblia está a verdade. Ponto 8. A irmã que entrou agora, querida, você não vai ver a tela. O computador deu pane. Estamos fazendo o resumo. Não consegui compartilhar a tela, tá? Mas aí depois eu passo o link do vídeo e aí vocês assistem novamente acompanhando a leitura na tela, se quiserem, ou então com PDF, tá bom? Só para vocês não pensar que está com defeito aí para você, não, tá geral, não consegui aqui. Mas vamos lá. Ponto 8. O tempo definido prova o coração do povo. O Eterno permite o desapontamento para revelar quem o serve por amor e quem o serve por medo. Hoje temos que pensar também sobre isso. Eu estou servindo por amor ao Cristo, ao Salvador, ou por medo de ser destruído no juízo final? O que é que me motiva? Tá? Temos que pensar nisso. Crises espirituais ainda separam fé genuína de religião superficial. Vou repetir. Crises espirituais ainda separam fé genuína de religião superficial. Estamos em meio a uma grande crise espiritual. Estamos em meio a uma mistura onde o evangelho eterno foi colocado de canto. Hoje existe um evangelho distorcido, o evangelho da hipergraça, o evangelho da falsa segurança, entende? E neste meio de crise, quem está buscando de fato está mostrando que a sua fé é genuína, não está escrito, se é a fé cada dia buscando a fé de Jesus, ou
é uma fé numa religião superficial, numa instituição como solução dos problemas. Como solução dos problemas, não, melhor dizendo, como garantia de salvação. Porque, infelizmente, muitos dos nossos recusam a mensagem, recusam a advertência, porque estão acomodados na religião, na instituição, porque esta é a verdade, porque esta é a verdadeira, porque esta é, e está tudo certo, que eu tenho meu nome lá na secretaria. E aí é onde mora o perigo, tá? Então, hoje, no meio dessa crise que nós estamos vivendo, espiritual, estamos sendo observados, estamos, nas nossas escolhas, revelando se nossa fé é genuína no está escrito ou na religiosidade, na religião. Ponto 9. O grande desapontamento não foi abandono de Deus. Anjos consolam os fiéis. O Eterno estava guiando, mesmo quando eles não entenderam nada. Quando não compreendemos os caminhos do Eterno, ainda podemos confiar em seu caráter, porque caráter não muda, entende? O caráter, ele apresenta pontos que não mudam, mesmo sem compreender muitas vezes por que tudo está acontecendo, por que eu tenho que me posicionar, por que eu tenho que aceitar que essa mensagem, sai dela, povo meu, também serve para mim, para sair do sistema, para sair de Babilônia, por que eu tenho que compreender isso? Por que eu tenho que aceitar que isso tem que se aplicar a mim também? Eu dou estudo bíblico e aplico isso a todos os outros, que tem que sair para vir para mim. Mas se eu também estou dentro de um local, de um CNPJ que está de mãos dadas com Babilônia, será que eu também não tenho que tomar a mesma decisão e aceitar que isso é para mim? Já que eu me declaro povo de Deus, sai dela povo meu. Entende como é profundo? Entende como isso requer coragem, requer mudança de caráter, e um caráter que é íntegro, é do eterno, ele não muda. Os princípios são eternos desde sempre. E muitas vezes não vamos compreender os caminhos, mas ele diz: faça isso, e na fé, confiando, nós fazemos. É o que aconteceu com o nosso Salvador. A vontade dele era não passar por aquilo, mas ele se colocou na mão do Pai e disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ali, como homem, como ser humano, igual a mim, a você, muitas vezes ele nem entendeu o porquê daquilo, tá? Mas ele obedeceu até o fim. Então, confiando no caráter do Pai, nós devemos fazer o ponto 10, o preparo verdadeiro é caráter, não aparência. Não veste para a ascensão, mas coração purificado pelo sangue do Cordeiro. Muitas vezes, a gente já comentou, estamos vestidos com vestes de justiça própria, como Adão e Eva, que pegaram folhas para poder se vestirem, ok? E aí o que acontece? Vem o Salvador e diz: não, essas folhas aí, ó, justiça própria não vai para lugar nenhum. Vem aqui que eu vou lhe mostrar. Pele de cordeiro. Justiça, sim, através do sangue de um ser inocente que apontava para a cruz. Percebe? Então, vestir de aparência
mas sem ter o coração purificado, ou seja, buscar uma mudança de vida, buscar verdadeiramente a justificação no sacrifício do Salvador, não aparência. Como eu falava aqui às vezes aqui no Pontalzinho, dizia assim: aqui todos são iguais. Aqui dentro todo mundo é santo, mas é o que eu estou fazendo do lado de fora. Que veste que eu tenho mostrado, os meus atos, as minhas escolhas, o que eu ponho no meu prato e eu visto. O preparo para a volta de Jesus é vida transformada, é vida santificada, não apenas discurso religioso. Vou repetir, o preparo para a volta do Messias, do Salvador, de Jesus, do Cordeiro, daquele que vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é vida transformada. E vida transformada em todas as áreas. Vou repetir: o que eu como, o que eu bebo, o que eu falo e deixo de falar, a maneira que eu falo, a maneira que eu reajo quando pisam no meu pé, quando estou, quando estou difamada, quando estou perseguida, como é que eu reajo a isso? O preparo para a volta do Messias é vida transformada. Que eu como, que eu bebo, que eu assisto, que eu compartilho, que eu busco, que eu vejo, que eu, enfim, não apenas discurso religioso, ok? Porque discurso religioso está cheio. Por isso que eu disse, eu pregava aqui e dizia aqui no Pontal, aqui dentro da igreja, no Pontalzinho aqui, todo mundo é igual, todo mundo está santificado. Mas fora daqui, o que que eu tenho mostrado? Qual é o meu discurso? É isso que tem que levar em conta, porque você está julgando o irmão? Não. Pelo fruto a gente conhece a árvore, ok? Ponto 11. Leigos consagrados levam a maior parte da obra. Nós vimos aqui no contexto homens de diferentes locais, diferentes atividades, lavadores, mecânicos e pessoas simples estavam ali proclamando a mensagem. Hoje, a obra final dependerá mais de membros consagrados do que de estruturas formais. Vou repetir. A obra final, hoje, o tempo em que nós estamos, dependerá mais de membros consagrados do que de estruturas formais. Hoje estamos em tempo de religião cheia de formalidade, sabe? Hora disso, hora daquilo, já vem uma agenda pronta, dia disso, dia daquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. A obra final vai depender da minha e da sua consagração. Por quê? Porque as pessoas verdadeiramente consagradas, verdadeiramente justificadas pelo Salvador, essas estarão se preparando para serem seladas e darem um alto clamor. Porque ficar dependendo de estruturas formais, de instituições, de CNPJ, vai me levar à ruína. Isso é bíblico. Quando a gente vai, não precisa ir longe, não. Vai para o tempo do nascimento do Messias. O que era que a liderança estava fazendo? Cega. Não reconheceram ele, que era um cumprimento de profecia. E toda a história, a gente vê isso. Olha quantos capítulos a gente já viu isso. Cuidado em confiar em estruturas formais. Ponto 12. A esperança da vinda muda toda a vida. Olha isso. A esperança da vinda muda toda a vida. Pergunta para a gente meditar. A esperança que a gente prega, que a gente vive, essa esperança está fazendo com que a minha vida mude
com que aqui eu me prepare em todas as áreas novamente, comer, beber, etc., para viver a eternidade, porque essa esperança, ela restaura pessoas, restaura lares, as prioridades mudam, o mundo perde o encanto. Quem espera Jesus vive diferente, com desapego e santidade. Em outubro, eu acho que já contei isso para vocês, eu fui em Salvador, lá, vi as filhas e tal, e chegou uma pessoa e falou assim, Maria, por que você parou de comer carne? Porque as pessoas acham que a gente para, porque Ellen White falou que é para parar. Porque tudo é Ellen White. Aí essa pessoa perguntou para mim, por que você deixou de comer carne? Isso aconteceu também na casa de minha mãe. Ela falou, mas minha filha, tu deixou de comer carne, minha filha? Por que, Josiane, você deixou? Bem, qual foi a minha resposta? Estudando, entendendo como será a eternidade, entendendo que aqui é uma oportunidade de viver, de me aproximar de como eu viverei a eternidade. E eu sei que lá não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, nem de animal, nem de ser humano. Eu sei que lá eu não vou me alimentar de animais, de carne, de animais mortos. Por que não? Aqui, neste mundo, me preparar, viver um pouco desta eternidade através dessas escolhas. E aí eu falei um pouco mais, e tanto minha mãe como essa pessoa que me perguntou lá em Salvador ficaram calados, balançaram a cabeça, tipo assim, é, entendi, percebe? Então, se eu estou esperando ou me preparando, pelo menos dizendo que eu estou aguardando a volta de Jesus para viver a eternidade, pode ter certeza, as prioridades mudam. O mundo perde o encanto. Entende? Essa semana eu fui no correio e peguei 7 kits, um grande conflito, um negocinho de saúde, folheto, botei no correio para pessoas diferentes de vários lugares do Brasil. Rio Grande do Sul, Salvador, Porto Seguro. A prioridade muda. O que você gastava com o dinheiro para comprar coisas besta, você não, isso aqui eu vou botar no correio. E tá caro, viu? Não tá barato, não. Então, o que é que eu tenho feito? Vocês querem verem? Ou vocês querem ver? Vocês querem verem? Vocês querem ver uma coisa que está acontecendo? Soninha, sem pedir autorização, mas eu vou contar aqui. O que acontece? Olha só, a importância do testemunho. Vocês já sabem, aqui já contei algumas vezes, Soninha trabalha no local onde tem mais 3 ou 4 adventistas, e ela era de uma outra denominação há 45 anos, e aí depois que a gente fez tudo bíblico e tal, ela se tornou adventista do sétimo dia. E aí hoje ela é colocada de canto por esses adventistas, porque não vivem a mensagem, e como ela começou a comer comida sem carne, então foi colocada de canto. O grupo adventista senta lá e ela é colocada cá no outro canto separado. E aí a gente começou a comer juntas. Eu fazia comida para mim e mandava para ela. E aí ela falou assim: Maria Josiane, não mande esses dias não, que eu estou fazendo aqui. Observe o testemunho. O que acontece? Duas colegas de trabalho, que não são adventistas, Soninha começou a fazer, porque quando eu mando marmita, eu mando só quantidade para ela comer, né? Então, o que ela fez? Começou com todo o trabalho que já tem, mas ali chega mais cedo, faz o arroz, faz o feijão, faz verdura, faz salada. E duas colegas, já tem o quê, Soninha? 1 mês ou 2 meses, né? Quase, eu acho, que estão almoçando com ela, sem comerem carne. E dizem assim, estou satisfeita, não precisa realmente de carne. Vocês estão entendendo que todo local é local de você testemunhar da sua fé? E isso tem uns 3 meses já. E isso tem acontecido com ela, entende?
Aí ontem a gente conversando, ela disse que lá no local de trabalho tem pessoas de outras denominações, que é ministro disso, ministro daquilo, né? Quase, vamos dizer, pastora, mas na hora que precisa lá de alguém, que alguém precisou lá de uma oração, chamou quem? Essa simples e humilde serva do Eterno para orar. Ora aqui comigo, que eu estou hoje agoniada, que eu estou hoje no coração aqui, vem aqui orar comigo. Você entende que qualquer ambiente, você não precisa estar no púlpito. Pelo contrário, é o dia a dia, o que você tem feito, que vai fazer a diferença na vida de pessoas. Ela teve a oportunidade de testemunhar através da sua comida. Duas colegas estão agora desfrutando de comer sem carne e achando legal. E nos últimos dias, uma delas, não sei, não lembro se foi as duas, falaram: ah, em casa também eu nem estou sentindo mais falta de carne. Ah, mas vocês estão falando de carne? Não, a gente está falando de testemunho, entende? E isso dá um retorno para uma mente funcionar melhor e essa pessoa será alcançada por essa verdade, reforma de saúde, a verdade da mensagem de saúde. E é isso que nós temos que fazer, ok? Então, quem vive a espera verdadeira da volta do Salvador, as prioridades mudam, o mundo perde o encanto e vive em busca de santidade, de consagração, ok? Revise sua vida e veja e onde precisa ser mudado. Ponto 13. O juízo é parte do evangelho eterno. Eita, que essa parte ninguém quer. Essa parte de falar que é o juízo, é chegada a hora do seu juízo. Não, não fala não. Fala só que é amor. Vamos falar das coisas que nos unem. Para que falar de juízo? Só que faz parte do evangelho eterno, a primeira mensagem angélica. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Imagine crianças pregando isso. Temor a Deus e adoração ao Criador estão no centro da mensagem. Adoração, reforma na adoração, tipo de hino, tipo de canto, como é que tem feito a mensagem de torcida, entende? O chamado hoje, para mim, para você, é a obediência e fidelidade ao Criador, porque é crucial diante das falsas adorações modernas. Hoje temos que viver e chamar e pregar obediência, estrita obediência. Só existem dois pontos, sempre digo isso. O da estrita obediência, viver a vontade do Eterno, e a viver a vontade do mundo, que é do inimigo. O mundo já é do maligno. E isso é importante, porque diante das falsas adorações modernas, se eu busco viver e conhecer a vontade do Eterno, logo cai Babilônia na minha vida. Eu não aceito mais as coisas que antes eu aceitava como certas, entende? Eu colaborava com o erro porque eu estava envolvida numa falsa adoração, achando que aquilo tudo agradava ao Eterno. Meu Pai, está falando com Soninha, eu estou viva unicamente pela graça e misericórdia, porque foram anos colaborando com a falsa adoração. Foram anos pisando no sábado, achando que estava fazendo coisa certa, entende? Foram anos como Paulo ali perseguindo, não, só que Paulo perseguia e matava os cristãos, eu estou dizendo, como ele achando que estava fazendo o que era certo. Até que uma busca direta minha, e é tão lindo o mover do Espírito Santo, que era assim, Miriam, ela já estava luz à frente de mim, e ela só orando. E aí, quando pensava que não, que aqui eu comecei a despertar, e eu, amiga, olha isso. Aí ela mandava um áudio para minha amiga, emocionada, chorando. Ou então, quando a gente falava pessoalmente, amiga, eu já vi isso, só que eu não queria lhe dizer para não ter influência minha, você está vendo? E aí passava, amiga, olha isso. Pois é, amiga, eu já vi isso.
Então você percebe que esse mesmo mover do Espírito Santo do Senhor, que teve aí no passado, está acontecendo hoje. Ele une propósitos, ele une as pessoas que estão com o mesmo propósito. Como eu falei para vocês, quando eu boto algum link lá no grupo que é pesado, que é algo assim mais direto, eu vejo só as pessoas saindo, as pessoas não querem, entende? Então a gente percebe que hoje as pessoas estão envolvidas em falsas adorações, mas por quê? Porque preenche o ego, não fala de arrependimento, não fala em mudança de vida. Entende? Então, eu posso continuar do jeito que eu estou, vivendo, vestindo, comendo, falando, escutando, tudo do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho, e está tudo certo. Não está. O teu chamado hoje é a obediência, estrita obediência e fidelidade, e consagração, e santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E ponto. Então, o juízo faz parte, sim, do Evangelho eterno. Ponto 14. A mensagem alcança todas as nações. A proclamação, aqui, como a gente viu no capítulo no passado, se espalha pela Europa, Ásia, África e América. Olha que coisa mais linda. O Evangelho do Reino está prestes a alcançar o mundo inteiro antes do fim. Já está alcançando, pessoas estão sendo alcançadas no mundo inteiro. Por quê? Porque o fim está chegando. Ponto 15 e último. O Eterno terá um povo fiel até o. Esse povo fiel não é CNPJ, não é instituição, é literalmente um povo. Mesmo desapontado, os sinceros permanecem firmes e são guardados pelos. Haverá um remanescente. O que é remanescente? Um resto. No meio daquele povo todo que foi escolhido, vai ter um remanescente que permanecerá fiel em meio às últimas três. Ah, o remanescente é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não, o remanescente é que dentro desse contexto verdadeiramente faz isso. Por quê? Porque o todo hoje, que se coloca como remanescente, diz que é impossível guardar os mandamentos, diz que é impossível deixar de pecar. Então, esse não é o remanescente. É triste, mas é verdade. Porque a mensagem hoje é impossível deixar de pecar. Bom, se pecado é transgressão da lei, então é impossível guardar a lei. Então esse não é o remanescente. O remanescente vai ser tirado ou saído deste meio, por quê? Porque acredita, sim, que em Cristo eu posso todas as coisas, inclusive vencer a tentação e evitar o pecado. Se pecado é transgressão da lei, então eu vivo em plena obediência. Estão entendendo como é o negócio? E esse remanescente vai permanecer fiel em meio às últimas crises. Por isso, gente, o preparo é tão importante. Porque no final vai ser você e o Eterno. Lembra? O testemunho fala: todo o apoio humano será retirado destes fiéis. Todo apoio humano. E no caminho que estamos de um evangelho distorcido, está me levando a achar segurança exatamente no apoio humano. Eu vou abrindo concessões hoje, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco eu estou aceitando tudo e está tudo certo e eu já estou salvo. Cuidado, porque o povo fiel, ele vai ficar até o fim. Esse vai ser resgatado, esse vai ser selado e vai dar o alto clamor. Por isso que eu digo aqui, já disse algumas vezes, que cada dia eu tenho mais certeza que diante do quadro pintado que a gente está vendo, os 144 mil é literal. E assim, lembrando disso, falando sobre os 144 mil é literal, tem uma visão que foi dada a Ellen White, que ela está caminhando com um anjo, e aí ela fala, nossa, que lugar, vou falar com minhas palavras, tá?
mas depois aí vocês procuram onde está escrito, ou se quiser aí, alguém souber, depois comenta lá no grupo, ou manda para mim. Nossa, que lugar lindo, vamos ver o que é que tem aqui dentro. Aí o anjo fala para ela, não. Aí só poderão entrar os 144. Percebe? Então, quando muitas vezes a igreja ela não tem um acordo de que os 144 mil é literal ou não é, mas quando você vai para algumas citações do testemunho, aí tem gente que diz assim, não, os 144 mil serão todos os salvos, a grande multidão. Então, por que o anjo falou para ela que naquele determinado local, ali na parte do templo, disse que só os 144 mil entrariam? Entende? Então, tem algo a mais, né? Não é só uma numeração, não, tem algo a mais envolvido nisso. E aí vem outra citação para a gente finalizar, que diz o quê? Esforcemos-nos para estar entre os 144 mil com poder e força de Deus, e assim ajudar outros a alcançarem o céu. Eu estou me esforçando para estar em 144 mil, você está se esforçando, buscando poder e força do Eterno, para assim ser usado para alcançar outras pessoas, para que essas pessoas alcancem o céu. Essa é a missão. Essa é a missão. Okay? Então, o capítulo 20 mostrou que, quando o tempo do fim chega, o Eterno sempre levanta o movimento profético mundial, baseado na Bíblia, acompanhado pelo Espírito Santo, enfrentando a oposição religiosa, purificando um povo e preparando para encontrar o Senhor. O que aconteceu antes é modelo do que está acontecendo outra vez, só que agora em escala ainda maior. O acontecimento final, o despertamento vai ser mais crescente, vai ser muito maior, como o próprio testemunho fala do que foi no passado. Assim como naquela geração, o Eterno pergunta hoje, para mim e para você: filho, filha, você ouvirá a advertência, estudará a palavra por si mesmo e permitirá que eu purifique seu caráter, ou repetirá a história dos que amaram a religião, mas não desejaram a vinda do Senhor? O que é que você vai decidir, filho e filha? Fala, irmão. Abre o microfone. Bom dia. Bom dia. A gente nos gosta de vez em quando, a gente sai aqui na casa dos vizinhos, Uhum, que às vezes fica um pouquinho distante, na faixa de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, pelo menos, andando. uhum, uhum, Para lá que a maioria do povo aqui de Minas são cristãos do Brasil, uhum, da Igreja Cristã do Brasil. E a gente vai lá, uhum. a gente vai pregar, daqui a pouco eles recebem a gente bem e pedem para a gente voltar várias vezes e tal. E quando foi ontem, um senhor que a gente visitou uns tempos atrás, já tem ido muito na casa dele, ele veio um tempo atrás, mas a esposa aí no culto da gente. Quando foi ontem, ele veio sozinho, sem a esposa. Ele montou num cavalo lá, burro, lá e veio. E ele dizendo, olha, Leno, eu estou passando por problema aqui e eu gostaria que vocês orassem pela gente, porque eu mesmo acredito mais nas orações de vocês do que na oração da minha igreja. E a gente vê que vocês procuram viver uma comunhão melhor com Cristo e ajuda as pessoas quando precisa, vai lá e atende os nossos pedidos. Os irmãos não estão nem aí, não vão nem lá Olha aí, saber porque o problema não ora, não faz nada, então a gente está precisando. olha o testemunho. A gente Uhum, vai, a gente vai dar um jeito de ir lá essa semana e orar por ele, pelo problema que ele está passando. Então, uhum. tem gente aqui que já disse assim, eu já estou guardando o sábado. Essa semana Olha que bem. viu de alguém. Olha,
Eu, quando chego no sábado, a natureza esmorece, não dá vontade de fazer nada. E meu velho também está fazendo a mesma coisa, guardando o sábado. Eu digo, Que muito bem. bom, Marcos, muito bom. E ela tem muita amizade com minha esposa. E eu quero que Uhum. você, eu quero recuperar o transporte de fazer evangelismo. Porque mesmo eu Olha. estou sem transporte, já tem mais de um mês e pouco, 2 meses, que a gente não vai fazer evangelismo, porque a gente distribui os livros, o Grande Conflitos, Uhum. Felicidade Plena, e aqueles 8 passos para ter saúde, e algumas coisinhas Uhum. mais, né? Nas feiras. A gente Uhum. aproveita para entregar. E eu estou sem fazer isso. Mas a gente sempre vai na casa das pessoas que a gente conhece, chega lá, fala, e eles ficam realmente observando a gente. Daqui a pouco, quando você menos espera, diz, olha, está fazendo efeito. A gente fica Uhum. grato, sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Nós E somos espetáculos, nós estamos sendo observados. eles observam e a gente não presta atenção, meu irmão. A gente não vê. Mas, Exatamente. mas é Nós isso aí. estamos sendo observados. E o nosso testemunho faz muita diferença. Aí E tem gente que vai faz. dizer, eu quero ser crente igual a fulano, nada, fofoqueiro, encrenqueiro, tudo é uma confusão, não quero não, entende? Eu quero só finalizar, irmão, e vou pedir ao Senhor para orar aí no final, já que o Senhor está aqui hoje, com uma citação Hum, que está no parágrafo 44, que diz assim: como os fariseus dos dias de Cristo, muitos se recusam a entrar no reino do céu e impediram outros que estavam entrando. O sangue é. dessas almas será requerido de sua mão. Olha aí. Os mais humildes e consagrados nas igrejas eram geralmente os primeiros a receber a mensagem. Os que estudavam a Bíblia por si mesmos não podiam deixar de ver o caráter não escriturístico das opiniões populares sobre a profecia. E onde quer que o povo não fosse controlado pela influência do clero, onde quer que pesquisassem a palavra de Deus por si mesmo, a doutrina do advento necessitava apenas ser comparada com a escritura para estabelecer sua autoridade. Então, como eu falei, o final desse capítulo realmente foi surpreendente, que possamos meditar nessa mensagem, né, na pressa de que é chegada a hora do seu juízo. E amanhã vamos ver sobre as 10 perguntas, e aí a gente encerra. Alguém quer fazer algum comentário para orar? Não? Então, ora aí, irmão, para nós. Por favor. Vamos orar. Grandioso Pai, nosso Deus eterno, nosso Yahu, aqui estamos, Senhor, na posição dos teus filhos, para te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua paciência, Senhor Deus, de nos sustentar, nos puxar para o seu lado, tirar-nos dos erros. E muitas vezes, Senhor Deus, nós não estamos dando nem a mínima, mas o Senhor não para, o Senhor continua, Senhor Deus, tentando restaurar o seu povo. Bom é que todos abrimos da fé entendesse que o Senhor está lutando para tirar nós das trevas, para levar para essa maravilhosa luz. E por isso o Senhor enviou o teu filho, Yahushua, para salvar, Senhor Deus, a nossa vida de pecado para a eternidade. Que nós possamos ter o desejo, Senhor Deus, de fazer a tua vontade, de te buscar de espírito em verdade, e entender que sem a presença do teu Espírito em nossa vida, Senhor Deus, nós não vamos ter força para suportar as dificuldades do mundo. Nós precisamos do Aleluia. Espírito do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa, Amém. assim, nos guiando, nos orientando, nos dando sabedoria, nos fortalecendo, nos santificando, e assim, Senhor Deus, possamos ter a alegria de amanhecer o dia e te buscar de Espírito em verdade. Dá-nos um dia na pessoa Santos Anjos, cuide desse grupo, cuide da Jo, cuide dos projetos que ela tem, que o Senhor tem dado a ela, e não só ela, mas todos aqueles ouvintes que estão ouvindo aí, os irmãos, que todos possam, Senhor Deus, estar empenhados nesse trabalho desses últimos dias.
e que possamos dar testemunho conforme a tua vontade. Nos dê a tua paz, o teu perdão, te pedimos as bênçãos hoje e sempre, em nome de Yahushua. Amém. Amém. Bom dia, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, feliz semana e até amanhã, se a terra permitir. Amém.